Olá, gente. Então, agora a nossa revisão. Revisão dos conteúdos, eu até coloquei ali de concordância verbal, certo? Quais foram os conteúdos-chave que a gente trabalhou? Os termos que se referem ao sujeito, não foi isso? A concordância com o sujeito anteposto ao verbo, é assim que está no livro de vocês. Pode acompanhar, volte aí ao capítulo, 32, tem lá. Então, lá no capítulo 32 tem dizendo o seguinte, que a primeira concordância, que o livro de vocês vai trabalhar é com o sujeito que aparece antes do verbo. Concordância com o sujeito anteposto. Logo em seguida, o livro de vocês trabalha com as regras de sujeito pós-posto, que é pós o verbo. As concordâncias de casos especiais, que a gente vai relembrar, que é o pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito. E a aula passada que vocês viram o que, gente? O verbo ser, dar, bater, soar e os verbos impessoais. Vamos lá. Aí eu trouxe para vocês, sujeito simples, ora, é a concordância mais simples, professora, para a gente trabalhar dentro do sujeito, o elemento, o núcleo, e a gente vai observar se está no singular ou no plural. Só que existem particularidades, vou começar por ela. Quando no sujeito eu tenho nomes no plural, essa regrinha aqui, inclusive, eu trabalhei com vocês no plantão, não foi? Até a gente formou outra frase, essa é a frase mais batida da gramática. Esqueceu da regra, coloca Estados Unidos, coloque um termo no plural, certo? Como Tocantins, Minas Gerais, não só se referir aos Estados Unidos não, nada contra, mas existem outros nomes que só existem no plural. Então eu tenho aqui, retirou o adjunto, os termos acessórios, tem o verbo no singular, colocou verbo no plural. É só isso, professora? É, como a gente trabalhou, retirei singular, Estados Unidos é, Eu tenho Minas Gerais é, Se eu coloco um artigo, as Minas Gerais são, ok? Apesar de que ouvindo parece estranho, mas está correto. Os Estados Unidos são, a concordância não se dá com o termo, se dá com o... Observe que está até, de onde eu retirei esse slide, como se fosse um mapa mental. Observe que ele faz essa marcação de rosa, para dizer onde está fazendo a concordância. Então, essa é uma regra, nomes próprios. Qual é a outra regrinha que a gente estudou? O coletivo. Então, eu tenho aqui a multidão não está no singular, Então, eu venho e coloco o verbo no singular. A multidão de pessoas, até ali, de fãs, Então, quando eu tenho muitas regras, gente, vocês viram isso durante a unidade. Quando eu tenho um núcleo e eu tenho adjunto, eu tenho dois elementos dentro do sujeito, a multidão de fãs, A gente viu muito. E aí eu fui falando para vocês o seguinte, lá no plantão. Bom, não tem como errar. Se você coloca no singular, está certo. Se você coloca no plural, está certo. Então, por quê, professora? Porque aqui eu posso colocar a multidão de fãs chegou no singular, porque faz concordância com multidão. Então, observe que não tem como errar. Sei lá como é a regra, dificilmente os vestibulares, de modo geral, a própria prova do Enem, no caso vai ser no texto de redação de vocês, não vai trabalhar o conceito, não vai trabalhar, na verdade, as regras, vai trabalhar a oração pronta, Então, eu tenho aqui, chegaram, posso colocar também, chegaram, aí fazendo a concordância com o adjunto adnominal, certo? Então, como ele colocou aqui, coletivo especificado, determinado, pode ser o termo, um adjunto adnominal, a gramática vai mudando. Pronome relativo, ora, esse daqui também. Esqueceu de usar, ai professora, qual é dos dois que eu posso usar de duas formas? Ora, gente, não complique, use os dois sempre da mesma forma. Porque se a gramática nos dá a possibilidade de usar com a concordância com o termo a que se refere, aqui é o pronome, Eu briguei, é como se não existisse o quê? Olha, eu briguei, é como se não existisse o quem.
Então, concorda sempre com a primeira não, né? Concorda sempre com o termo a que se refere. Agora, é o quem, certo? Para quem vai perguntar lá, professora, qual é mesmo? É o que ou quem que eu posso fazer a concordância com a terceira pessoa? É com o quem, ok? É com o quem. Expressões, mais de um, né? Menos de, cerca de. Observe que está em rosinha lá a concordância com o numeral dentro da expressão, né? Observe que é no sujeito, né? Ou seja, antes do verbo aqui, ó, no sujeito, né? Então, mais de um, tá correto. Mais de um aluno chegou. Mais de 2 alunos chegaram. Então, vou fazendo a concordância, na verdade, com o numeral, né? Ele coloca ali, mais de 5 alunos foram. Concordam com 5. Mais de um político ofenderam-se. Então, eu tenho ali, na verdade, essa concordância. Aqui ele está dando outra possibilidade, né? Essa possibilidade aqui, na verdade, eu trouxe, porque eu acredito que eu não coloquei na primeira aula que eu trabalhei com vocês, essa ideia de que, como eu tenho o numeral 1 e eu tenho o verbo no plural, essa é uma pegadinha clássica da gramática. É porque um ofendeu ao outro. Porque se eles se ofenderam, é porque um fez a ofensa ao outro e ao outro no caso, né? Simultaneamente. Então, como eu tenho essa ideia de reciprocidade, mais de um ali realmente, então eu tenho que usar o verbo no plural, certo, gente? Então, aí trouxe, na verdade, uma pegadinha. Próximo. Bom, sujeito coletivo, né? Partitivo. Esse termozinho, né, aparece muito, né? Esse partitivo, uma parte, né? Uma parte e o percentual de porcentagem. E eu tenho aqui a maioria dos. Aqui também, aqui ninguém erra. Porque eu tenho duas possibilidades. Eu tenho estudará ou estudarão. Porque eu faço a concordância, ó, singular, singular. Ou senão eu faço a concordância plural, plural, certo? Singular, singular, plural, plural. Ali repete o que e o quem que a gente já trabalhou. Próximo. Próximo aqui. O verbo haver, fazer e o fenômeno da natureza, que a gente viu na aula passada mesmo. Aquele haver de existir, existiam muitas crianças. Aquele fazer, tempo que passou, né? Agora, quando eu digo bem assim, os alunos fizeram a tarefa, esse não é de fazer, de tempo que passou. Percebeu, gente? Olha aí, ó, ali tem faz 2 meses que cheguei. Faz 2 meses, já passaram esses 2 meses. Agora, se eu disser bem assim, os alunos fizeram, é o verbo fazer, mas não é mais no sentido de tempo que passou. Cuidado, viu? E o chover, né? Olha, segunda e terça. Olha que interessante essa frase. Eu gostei desse slidezinho, né? Ali eu tenho segunda e tenho terça. Eu tenho um sujeito. Aí eu ia fazer a pergunta no plantão. Tá bom, eu vou responder eu mesma, né? Eu tenho 2 núcleos ali. Né? Se eu tenho 2 núcleos, não parece que eu tenho que usar o verbo no plural, gente? Parece, né? Mas não é, porque o verbo chover ali, como é fenômeno, né? Então, eu tenho que colocar no singular. Essa frase foi boa. Poxa, pena que eu já respondi. Mas próximo. Não. Pronome apassivador. Esse é o batido da gramática. Questão de concordância verbal. Se não tiver pronome apassivador e índice, não tem graça. Tem que ter, certo? Então, esse PAzinho que a gente estuda e o índice, gente, tem que memorizar a regra. PA tem que aparecer os verbos VTD ou VTDI. Certo? O índice, coloca lá no guarda-roupa de vocês. Coloca no teto, né? Quando estiver deitadinho, coloca assim no tetozinho e já fica estudando em casa. Não sei se vocês vão querer essa dicasinha. Não quero não, que eu estou brincando que eu não fiz isso comigo, né? Não, no teto não. Mas coloque num caderno grande. Porque, ó, sem essa regra, não tem como responder as questões. O índice tem que ter, gente. VTI, VTDI. Não tem jeito. Tem que ser pela transitividade verbal. Aqui, concorda com o sujeito, o verbo concorda com o sujeito. Aqui não, ó,
Coloquem aí. Aqui não, aqui sempre o verbo fica no singular, certo? Não dá para olhar para a frase e dizer, é essa daqui, né? Então eu tenho reforma, se quem reforma algo, ali tem a passagem para a voz passiva, só que a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece de fazer essa passagem. Qual é o outro caminho? Transitividade. Quem reforma algo, ele reformou o que, gente? Móveis. Sabe que o núcleo ali é móveis, né? Olha lá, imóveis velhos são reformados. O que são reformados? Móveis velhos. Quem é o núcleo? Móveis. O verbo está no plural porque concorda com o seu sujeito. Ali só é, na verdade, a prova dos 9 de matemática, né? Você tem que confirmar o que fez. Quem entrega algo a alguém, né? Então, o prêmio, quem entrega algo, ele entregou o quê? O prêmio. Eu fiz o quê? Se eu tenho VTDI, que é o que a regra diz, né? O VT concorda com o sujeito. Quem é o sujeito do verbo entregar aquilo? Entregou o quê? O prêmio. Se eu tenho aqui o objeto direto, gente, essa daqui eu normalmente, dificilmente vocês veem em sala de aula eu dizer bem assim, memorize, que isso aí não vai mudar, porque a gramática, ela é muito do contexto, né, é semântica, né? Então, mas veja bem, ali eu posso afirmar, quando eu tenho VTDI, o objeto direto vai se tornar sujeito. E não sou eu que digo, não, é a gramática, certo? Então, o objeto direto vai se tornar sujeito. Isso quer dizer o quê? Olha, vamos mudar o objeto direto para o plural. Eu tenho aqui os prêmios. Os prêmios. Como é que ficaria aqui o verbo, gente? Entregam-se. Ó, entregam-se. Por quê, professora? Porque aí quando eu tenho VTDI, o objeto direto que vai ser o sujeito. Então, a concordância com o objeto direto. Ok, gente? Então, olha, aqui ficou plural, porque o objeto está no plural. Aqui ficou de singular, porque o objeto está no singular. Isso aí vocês podem memorizar. Ok? Próximo. O índice de indeterminação do sujeito, não precisa nem falar mais sobre ele, né, gente? Estamos aí durante... Eu acho que eu falo deles para vocês desde o 8º ano, eu acho. Desde o 8º ano que eu falo sobre esse índice de indeterminação. Vocês estão no terceiro, né, na terceira série do médio. Então, esse vive-se bem, né? Vive-se bem naquelas praias. Eu posso colocar aí, né? Em qualquer termo singular, porque quem vive, vive. Então, o verbo fica no singular. Aqui no plural, ó, novas fontes de riquezas. Quem precisa, precisa de. VTI, verbo no singular. Aparentemente, esse parece mais simples, né, gente? Quando o verbo é VTI ou VI. Próximo. Bom, ufa, né? Na aula passada a gente já trabalhou com a concordância do verbo ser. Certo, gente? Aí eu só fiz completar, né, com a parte finalzinha para vocês fazerem a atividade do apostilado de português, certo? Até o nosso plantão.